Olá a todos, boa tarde. Espero que estejam todos adorando essa roda de livros. Hoje, especialmente, nesse formato virtual, porque em cima da hora coincidiram outras programações e eu, infelizmente, não pude estar presente. Eu vou falar sobre o livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, espírito que psicografou através de Divaldo Pereira Franco. Como todos aqui, estamos hoje homenageando esse espírito nobre e sensível. Eu não conheço nenhum espírito que fale sobre o Mestre Jesus com tanta propriedade como nós poderemos constatar nesta preciosa joia que é Até o Fim dos Tempos. Esse livro faz parte da série evangélica Amélia Rodrigues, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, né, através de Valdo Pereira Franco. Ele nos traz 24 mensagens evangélicas e é ilustrado com gravuras retratando personagens evangélicos. Amélia nos fala de um Jesus único, incomparável, que não fundou nenhuma doutrina, nenhuma religião, que nada exigiu, mas apenas recomendou que amássemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Na sua breve trajetória terrestre, Jesus nos deixou com a sua palavra e ação tesouros inesgotáveis de sabedoria, de justiça, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram. Uma das principais mensagens que Amélia Rodrigues destaca é o amor incondicional que Jesus pregava. Ele recomendou que amássemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos, uma tríade fundamental para a nossa evolução espiritual. Esse amor não é apenas uma emoção, mas um ato de vontade e um compromisso diário com a bondade e a compreensão. Além do amor, Jesus nos ensinou a importância da justiça e da ciência. Amélia Rodrigues revela como essas virtudes podem ser praticadas no nosso cotidiano, ajudando-nos a viver de maneira mais harmônica e equilibrada. A justiça de Jesus não é vingativa, mas restauradora, buscando sempre a reconciliação e a paz. A ciência que ele nos deixou é a do entendimento profundo das leis divinas e naturais que governam tanto o macro quanto o microcosmo. Nessa obra, a Amélia Rodrigues analisa algumas passagens dos feitos de Jesus, visando atualizar o pensamento do mestre, incorporando ao nosso cotidiano, para que possamos nos renovar espiritualmente. Ela propõe que a verdadeira renovação espiritual vem da incorporação dos ensinamentos de Jesus em nossa vida diária, ou seja, o nosso vir a ser, né? Até quando vamos só adorar externamente o nosso mestre, né? O nosso guia, o nosso modelo. Ela então nos convida a refletir sobre como o mestre agiria em diversas situações contemporâneas e a aplicar essa sabedoria em nossos próprios desafios e oportunidades. O início do livro é tão lindo que eu me atrevo a ler. Começa assim: até o fim dos tempos. Tudo na sua vida é uma aparente contradição que se enriquece de legitimidade em cada passo após a curada reflexão. Negando o mundo, ele é o Senhor do mundo. Falando sobre a vida, doa a sua em legado de inexcedível amor. Desde antes do nosso tempo, permanecerá até o fim dos tempos. Começando no anonimato, prossegue desconhecido, quanto mais é comentado. Filho de Deus por excelência, conclama todos os homens a desvelarem o seu Deus oculto e alcançarem o Supremo. Seus silêncios são mais altissonantes do que todas as suas palavras. Os seus não feitos têm um significado psicossociológico mais poderoso do que todos os seus atos. Vivendo com todos, mas não se permitindo pertencer a ninguém, senão a seu Pai, em cujo nome viera a terra. A sua saga é o amor em plenitude. No entanto,
Escolhe pessoas simples, corações singelos, mentes não desenvolvidas culturalmente para estabelecer as bases da vida eterna. Ama as criancinhas, defende as mulheres e socorre enfermos, pobres, desvalidos, abandonados, infelizes, num período em que a bajulação, a submissão e a indignidade predominam nas consciências e nos anelos dos povos. Enquanto os multiplicadores de opinião de todos os tempos usam a tribuna, a pluma, o altar, a força e a glória terrestre para apresentar os seus planos, ele sobe a um monte defronte de um pequeno mar e canta o maior poema que jamais se ouviu, alterando por definitivo o significado dos valores humanos através das inesquecíveis bem-aventuranças. Junto ao povilhéu e entre os mal-cheirosos, ele esplende de beleza sem os humilhar, destacando-se pela grandeza moral sem os ferir, arrebanhando-os sem se impor. Jesus é único, incomparável, ninguém se lhe assemelha em candura, em sabedoria, em majestade, em renúncia. O seu é o hino majestoso de encorajamento para os anseios do coração e as aspirações do pensamento. Todos os fundadores de religião estabelecem regras, impõem cultos, exacerbam o fanatismo, convocam a submissão. Não ele. Não fundou qualquer doutrina, nada exigiu, aparecendo como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol, amenizando o calor e esparzindo harmonia. Só apresentou uma recomendação: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo. Alterou, porém, os conteúdos da sociologia, da metafísica, da ética, da filosofia, tornando a sua uma doutrina total, que explica os segredos da vida através de um autoconhecimento incomum e de uma revelação invulgar sobre todos os fenômenos existenciais. Em 4 pequeninos livros que lhe narram a existência, permanece a maior história jamais escrita na humanidade, a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia de revolução para mudar as estruturas da Terra. Cada versículo oferece visível e oculto uma mensagem que pode ser penetrada, porém de forma variada, de acordo com a necessidade de cada um, que a consulta e nela descobre a resposta. São tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor que os tempos não consumiram. Possuem interpolações, adulterações, mutilações que sofreram através dos 2 milênios que se evolaram na ampulheta dos tempos e, não obstante, continuam vivos, ricos de luzes, atendendo à sede e à fome de verdade. É paradoxal observar-se que, embora tenham sofrido a interferência de paixões, de interesses políticos e religiosos, permaneçam enriquecedores e nobres, norteando milhões de destinos e albergando outras tantas vidas. Seus ensinos agigantam-se como verdadeiros tratados a respeito da renúncia, da abnegação, da caridade, da não-violência, da dignificação humana, da iluminação de consciência, da moral e do pensamento, ampliando espaços na cultura e na conduta de todos aqueles que se permitem consultá-los. Podem ser considerados pérolas que adornam a cultura humana carente de amor e de respeito pela vida, emoldurando o campo das possibilidades a descortinar e conquistar pelo esforço de cada qual. Ao alcance de quem os deseje, permanecem silenciosos ou cantantes através dos séculos, em marcha inexorável para o infinito. Lindo demais isso, né? Olha como a Amélia Rodrigues fala de Jesus, é uma coisa assim indescritível. Eu vou destacar os temas que o livro aborda de forma bem resumida, né, para que vocês se empolguem e leiam esse manancial de luz que é esse livro. O primeiro capítulo fala sobre Deus, né? Fala sobre Deus como um pai amoroso, bom, misericordioso, diferente do Deus trazido até então, terrível, vingativo, cruel. Mas como os homens, nós, né, não abdicam facilmente de seus hábitos doentios e perversos, da sua sistemática desconfiança, nem da libertinagem a que se permitem,
reagem de todas as formas a todo movimento que vise alterar-lhes a forma de pensar e viver. E, ao conhecer Jesus, pediam coisas convenientes e lucrativas a eles. Jesus se mantinha imperturbável como sentinela vigilante, que é o título desse primeiro capítulo. O segundo capítulo, cujo título é Renascimentos Libertadores, Jesus vai te trazer a doutrina dos renascimentos, único processo que se coaduna com a justiça de Deus. Foi pouco compreendido, uma vez que os interesses imediatistas eram divergentes do seu interesse em libertar cada indivíduo de si mesmo, da sua inferioridade. No terceiro capítulo, nós temos uma explanação, através de exemplos, sobre a mediunidade e seu exercício lúcido, pois traz as interferências espirituais de uma e de outra ordem durante o ministério de Jesus. Ele vai se utilizar daquela história dos porcos que se jogam, se atiram no abismo. O quarto capítulo, cujo título fala por si só, porque se chama O Dispensador de Bênçãos, fala sobre a sua fama na Galileia, sobre os seus feitos, e ele diz que veio para anunciar a boa nova do reino de Deus às outras cidades. A partir daí, ele permanecerá para sempre como um incomparável dispensador de bênçãos, renovando as paisagens do mundo moral, da criatura humana, de todos os tempos futuros. No quinto capítulo, tem um maravilhoso comentário sobre a parábola do joio e do trigo, que merece muito ser lido. Quem tiver preguiça de ler o livro todo, o que não se justifica, porque o livro é pequeno e delicioso, mas leia pelo menos esse quinto capítulo, porque essa parábola do joio e do trigo é uma coisa assim maravilhosa, a explanação. A partir desse momento, então, aqueles homens toscos e modestos que o seguiam já mudaram, já não eram mais os mesmos, né? No sexto capítulo, que se chama Anúncio do Reino, vai se iniciar o ministério do Mestre, com seus 12 discípulos sendo preparados para a divulgação da Boa Nova, para esclarecer que o reino de Deus se encontra dentro de cada criatura humana, que deverá alcançá-lo com muito empenho e arrojada decisão, negociando tudo que é transitório para a sua aquisição eterna. Desculpa que soltaram fogos aqui. O sétimo capítulo vai nos trazer a importância da ida de Jesus para o deserto para meditar. Também é um capítulo muito intenso, né? Ele vai explicar que todos precisam desse deserto, ou seja, de se afastar de tudo de vez em quando, para busca interior, para meditar, para um autoencontro e uma conexão maior com o Pai. Também fala sobre um dos seus escolhidos, Mateus Levi, o detestado cobrador de impostos e a sua mudança. O oitavo capítulo vai trazer a paisagem humana àquela época em que Jesus veio, né? Onde o servilismo, a bajulação e a vilania tinham presença garantida no mundo de então. Foi nesse clima moral e nessa sociedade enferma que Jesus veio construir seu reino. Natural que não tivesse espaço para ele. Como, aliás, até o momento tem parecido não existir, porque as ambições que ainda norteiam os destinos de muitas nações e de muitos governantes, de muitas pessoas, suas especulações e seus interesses mudaram, infelizmente, muito pouco. No capítulo 9, Testemunho Emocionado, é belíssimo. Jesus dá testemunho de ser o enviado, aquele que poderia mudar o destino de Israel e de toda a humanidade. A partir do capítulo 9, Amélia Rodrigues vai seguir trazendo vários momentos do ministério de Jesus, falando sobre o trabalhar aos sábados, sobre o reino transitório, mas necessário de João o Batista, que foi o precursor de Jesus, fala sobre a nossa realidade de espírito imortal, da era do amor que seria precedida por dias de tumultos e sofrimentos, sobre a vivência evangélica, sobre a família universal, sobre a renovação íntima, a importância de ser pequeno, sobre a construção de uma era nova de solidariedade e paz, lembrando que o contexto histórico era rico em crueldade e primarismo, sobre
o libertador das mulheres que Jesus foi numa sociedade em que elas eram subjugadas e delegadas a segundo plano. A ele se devem os primeiros gestos de libertação feminina dos grilhões a que foram submetidas por milênios, lembrando que foram elas, as mulheres, que o seguiram e ficaram ao seu lado na Via Crucis e na cruz. A Maria de Madalena, que ele aparece após a morte, fala do reino dos céus, dos nossos corações, da causa dos sofrimentos, da lei de ação e reação, né, de causa e efeito, fala do sermão profético apocalíptico, o qual descreve exatamente os dias atuais. Explica o porquê e o como ele deve retornar ao Pai. Termina com arrependimento e recuperação de Dimas na cruz, o ladrão que estava ao seu lado direito, e fala, vai até a sua ressurreição, né, aparecendo em espírito para os seus agora apóstolos. Ressurreição aqui, claro que a gente já entende que não é da carne, né? É quando ele aparece em espírito. Jesus veio nos dar testemunho, viver a total entrega a Deus. Viera ensinar o significado real de triunfo, que é a autossuperação que constitui a autoliberação de tudo. Não poderia ser compreendido só através dos tempos, a pouco e pouco é que vem sendo descoberto. Estamos em 2021 da era cristã. Como diz a autora espiritual, tentar escrever sobre Jesus e sua doutrina é a ousadia que desperta a coragem e o valor de todos quantos desejam mantê-lo vivo nas páginas da história. A sua é a vida mais comentada de todas as vidas, a história mais narrada entre todas as histórias, e, no entanto, muito simples, discreta e incomum. Desde a data do seu nascimento, que as controvérsias se apresentam. De todas as controvérsias com relação ao seu nascimento, surge sua vida singular e grandiosa, que arrebata vidas e continua conduzindo-as ao abrigo de Deus. Os 4 pequenos livros que narram a sua existência, permanece neles a maior história jamais escrita na humanidade. Cada versículo oferece visível e oculto uma mensagem que pode ser penetrada, porém de forma variada, de acordo com a necessidade de cada um que a consulta e nela descobre a resposta. São tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor, como eu já falei, que os tempos não consumiram, estão lá, estão aí. Podem ser considerados pérolas para a gente, como esse livro é uma pérola também. Até o fim dos tempos, então, gente, é uma obra que transcende o tempo e o espaço. Ela traz ensinamentos de Jesus de forma clara e aplicável ao nosso mundo moderno, à nossa atualidade. A intenção de Amélia Rodrigues é essa, é pegar todo o ensinamento de Jesus e colocar na contemporaneidade, para a gente ver como que os ensinamentos dele se aplicam, porque se aplicam e sempre se aplicarão, que ele veio nos mostrar, através da sua vida, como se viver dentro das leis divinas. Então, não é mais um livro sobre a vida de Jesus, tem vários, né? São reflexões, gratidão e amor pelo seu heroísmo, que permanecerá ao nosso lado, acompanhando-nos carinhosamente, embora ainda permaneçam algumas sombras teimosas, até o fim dos tempos. Eu espero que com essa explanação eu tenha conseguido gerar pelo menos uma curiosidadezinha de vocês pegarem esse livro e lerem. Dá para ler esse livro numa tacada só, de tão maravilhoso que é. A gente se transporta para aquele clima e se sente leve, porque a gente sabe, aí a gente lembra que Jesus está conosco sempre. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. E aqui eu me despeço de vocês todos. Espero realmente que tenham gostado, que tenha sido útil
e que eu tenha conseguido, não só nessa roda, mas em todas as outras anteriores, ter estimulado vocês à leitura. Se um, pelo menos, de todos que aqui estão, lerem esse livro, ou das outras rodas, tiverem lido, umzinho que seja, eu já me considerarei feliz nessa ideia que surgiu de uma conversa sobre outras coisas, essa ideia brilhante de fazer essa roda de livros, cujo único intuito é realmente estimular a leitura, porque a leitura é ingrediente para o nosso dia a dia, para os nossos atos, para o nosso pensamento. Que Jesus envolva todos nós e que a gente possa se ver, ainda que virtualmente, porque, como a maioria aqui sabe, eu vou me mudar de estado, então provavelmente essa é a última roda que eu vou participar, mas estaremos conectados pelos corações. Um beijo no coração de todos, uma boa tarde e fiquem com Deus.